plenário aprova aumento nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Comissão de Ciência e Tecnologia aprova marco legal das telecomunicações. E seguro para jornalistas que atuam em áreas de conflito é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. O plenário aprovou hoje o projeto que aumenta os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O último reajuste foi em 2014, mas a proposta de um novo aumento gerou protestos dos senadores. Quem acompanhou a votação foi a repórter Karine Beluso, que tem os detalhes. Boa noite, Karine. Como foi a votação? Boa noite, Eni. A votação foi bem polêmica. O assunto movimentou o Senado desde cedo. Os textos que foram aprovados, que agora são encaminhados à sanção presidencial, aumentam os salários dos dois cargos, passando de R$ 33.700 para R$ 39.200. Segundo estimativas da Consultoria de Orçamentos do Senado, os impactos anuais aos cofres públicos seriam de 4,5 bilhões de reais. Foram 41 votos a favor e 16 contrários. Segundo um dos relatores do projeto, o senador Fernando Bezerra Coelho, um acordo firmado pelo Supremo Tribunal Federal para acabar com o auxílio moradia anularia esse impacto, mas para outros senadores seria preciso garantir a desvinculação dos salários da magistratura e de cargos do Executivo e do Legislativo, que tem como base o teto do funcionalismo público, que é justamente o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja a discussão. É inaceitável, senhor presidente. Se fala tanto em crise, o país está em crise, está em crise, está em crise. E como é que numa hora dessa a gente fala em aumento para aqueles que ganham o teto já? Que nós estamos falando de um aumento que vai ultrapassar o atual teto e se aproximando para algo em torno de R$ 40 mil. O argumento do presidente Dias Toffoli é de que isso vai representar também a retirada de alguns benefícios, ou chamados penduricalhos, como o auxílio moradia, o auxílio paletó, essas coisas todas que estavam incluídas no vencimento dos magistrados. Esse aumento é, na minha opinião, uma verdadeira excrescência, um desrespeito ao contribuinte desse país, aquele que paga impostos nesse país. Não tem como aceitar que se discuta, nesse momento, aumento salarial para ministro do Supremo Tribunal Federal. O povo sente que é um absurdo o salário no teto ainda ter aumento. E aí alguns dizem, com uma artimanha, que me parece, de que esse aumento é para compensar o fim do auxílio moradia. O auxílio moradia não devia existir. Ao mesmo tempo que quer se votar reajuste para quem está no andar de cima, no último andar, tem um projeto para adiar o reajuste dos servidores para 2020. Que contradição é essa? Como permitir, repito, que o governo Temer corte 50% do orçamento destinado às políticas sociais, tirar o Bolsa Família das famílias pobres que precisam. Enquanto isso, senadora Vanessa, vão conceder um aumento milionário, trilionário ao andar de cima, aos juízes, aos parlamentares. Que loucura é essa? Não é hora de nem o parlamento, nem a procuradoria, nem a magistratura falar em aumento ou sequer em reajuste salarial. Acho que é a parcela de contribuição que nós precisamos dar até que o nosso país supere essa que é uma das mais graves crises econômicas. O plenário também aprovou o projeto que obriga as concessionárias a pagar multa aos consumidores em caso de interrupção de energia. A matéria segue para a Câmara dos Deputados.
Outros 2 projetos aprovados são do pacote de desburocratização. O primeiro projeto facilita a constituição de empresas individuais de responsabilidade limitada. Segundo o texto, não será mais necessário um capital mínimo para formar essa modalidade de empresa. A matéria também segue para análise da Câmara dos Deputados. O segundo projeto aprovado prevê que documento assinado pelo devedor será considerado título executivo extrajudicial. A matéria, também como as outras, segue para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que muda a Lei Geral das Telecomunicações. O texto vai ser analisado agora em plenário. A Lei Geral das Telecomunicações foi sancionada em 1997, ou seja, há 21 anos. A proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia faz mudanças no texto. Ela permite, por exemplo, que as empresas de telefonia fixa troquem o regime de concessão por autorização, mas elas teriam que cumprir alguns requisitos, como a prestação de serviços em áreas sem concorrência. O projeto mantém o prazo de até 15 anos para o direito de exploração de satélites, mas permite sucessivas renovações. Hoje só pode ser renovado uma vez e permite a transferência de autorização para exploração de radiofrequência. Outra mudança é a permissão para que as operadoras incorporem bens públicos usados na prestação de serviços de telefonia fixa nos contratos de concessões feitos nos anos 90. Apenas para citar um exemplo, há diversos imóveis que estão atualmente vinculados à concessão nos termos do contrato vigente e que, consequentemente, seriam devolvidos à União no final do contrato. Muitos desses imóveis não estão sendo utilizados especificamente para a prestação do serviço de telefonia fixa. Na prática, a aprovação do atual texto do artigo 68C implicará a pura e simples transferência desses imóveis ao patrimônio das empresas sem qualquer contrapartida à União, o que obviamente é inaceitável. Está previsto no contrato que na reversibilidade, esses bens que não estão sendo utilizados na atividade, eles não entrarão na reversibilidade. Não há porquê, se uma empresa ela é proprietária de algum imóvel ou de algum bem que não tem nada a ver com a autorização, com a prestação de serviços dela, não tem porquê entrar na reversibilidade. Essa proposta que muda a Lei Geral das Telecomunicações já tinha sido aprovada por uma comissão especial aqui do Senado em 2016. Ela já tinha sido, inclusive, encaminhada para sanção, mas houve um questionamento ao STF sobre a tramitação da matéria e o Supremo determinou a devolução do texto ao Senado. Aprovado agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto vai ser analisado em plenário em regime de urgência. O projeto que atualiza o Código Brasileiro de Aeronáutica foi aprovado hoje em comissão especial. O relator, senador José Maranhão, manteve as mudanças aprovadas recentemente pela ANAC, acabando com a franquia obrigatória de bagagem despachada em voos nacionais e internacionais. O relator concordou com a posição atual da ANAC e recusou emendas alterando a regra. José Maranhão fez ainda uma série de alterações no atual Código Brasileiro de Aeronáutica, que é de 1986, anterior, portanto, à Constituição Federal. E na reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram um projeto que garante o acesso de advogados a processos eletrônicos e uma proposta que prevê seguro de vida para jornalistas. O projeto da senadora Ângela Portela previu o pagamento de uma compensação financeira aos jornalistas que cobrem eventos públicos com intervenção de forças de segurança, situação que apresenta risco à integridade física dos profissionais. De acordo com o texto, o adicional é de 10% do salário aos jornalistas que tiverem atuado dentro do mesmo mês em 3 coberturas de áreas de risco. O relatório do senador Valdir Raupp, que foi lido pelo senador
senadora Antônia Anastasia alterou a proposta. A proposta da senadora Ângela previa uma gratificação e ele sabiamente transforma em um apólice seguro, inclusive me parece mais adequado. Os senadores aprovaram também o projeto que garante o acesso de advogados a processos e procedimentos eletrônicos. A prerrogativa é assegurada mesmo que o advogado não tenha sido indicado para representar alguma das partes do processo. Além disso, inclui o direito a obter cópias. Não vale, porém, para procedimentos sigilosos ou em segredo de justiça. O projeto veio da Câmara e tenta transformar em lei norma aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. O texto será analisado pelo plenário. A bem da verdade, o direito de ter acesso aos autos dos processos físicos ou eletrônicos, não protegidos por sigilo ou segredo de justiça, podendo fazer cópias e tomar apontamentos, mais do que constituir direito exclusivo dos advogados, é prerrogativa indispensável para o exercício da advocacia, que tem por objeto servir bem mais à proteção jurídica do cidadão do que aos interesses do próprio advogado. O projeto, que prevê seguro de vida para jornalistas, vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado deu mais um passo para garantir o aumento no número de peritos na Previdência Social. A lei de planos de benefícios, que já havia sido alterada há 3 anos, volta a sofrer modificação para garantir o atendimento a quem precisa do auxílio-doença. Está na lei dos planos de benefícios da Previdência Social. O auxílio-doença será pago ao segurado a partir do 16º dia do afastamento do trabalho. Mas se sobram casos para serem avaliados nos postos do INSS, faltam, e muito, peritos para a realização dos exames. Segundo o Ministério do Planejamento, até o início deste ano, a Previdência contava com 3.700 peritos ativos em todo o país. Em 2015, o Congresso Nacional alterou a lei dos planos de benefícios, permitindo à Previdência Social celebrar convênios com outros órgãos para aumentar o número de peritos, utilizando-se, inclusive, de profissionais do Sistema Único de Saúde. Mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais acreditam que só autorizar convênios não soluciona o problema da falta de peritos na Previdência Social. Por isso, aprovaram que o INSS deve ser obrigado a buscar esses profissionais em outros órgãos públicos. Tem pessoas que demoram 6 meses para poder fazer a perícia, ele fica 6 meses sem receber, porque a empresa não pode pagar porque ele está afastado e ele também não recebe do INSS porque não passou pela perícia. Assim como há necessidade de passar pela perícia médica para que o benefício seja concedido, há também a necessidade de revisão periódica para a manutenção daquele período, porque a gente sabe, é comum, é corriqueiro, que muitas pessoas, por outro lado, continuam recebendo recurso de prestação continuada, mesmo sem necessidade nenhuma. E isso acontece geralmente por quê? Pela falta de profissionais também. O projeto foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Assuntos Sociais e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta quarta-feira projeto que estabelece regras para a compra de imóveis na planta e em loteamentos. A proposta trata de prazos, condições de entrega do imóvel e multas em caso de distrato, tanto por parte do comprador quanto por parte da construtora. O texto segue para análise no plenário do Senado em regime de urgência. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.